Shalom! Hoje aqui está muito frio, muito frio. Nós estamos na casa dos 3 graus, amanhã a previsão é de 1 grau. Mas a gente se mantém aquecido pela vontade de viver para conhecer mais o nosso Deus, né? E esse conhecimento de Deus, ele é motivado pelo conhecimento da Torá. Quanto mais se conhece a Torá, mais se conhece o Deus eterno. Então, o propósito do nosso canal é que você se deleite no conhecimento do hebraico bíblico, da própria Torá em si, né? Mas sempre revelando ela não numa tradução em português ou outras traduções, mas no próprio hebraico, né? Que tem muito mais a dizer do que as traduções, né? Então, hoje nós vamos falar sobre um pouquinho mais de gemátria, apenas para a gente poder ter um conhecimento maior. Eu pretendo trabalhar uns 2 ou 3 vídeos no máximo em gemátria, para que se tenha essa visão, esse conhecimento de as coisas nas escrituras sagradas, elas não são acidentais ou sem sentido, né? Então, por exemplo, como eu sempre falo, você já deve ter notado isso, obviamente, né? Os números se repetem: 7, 3, 10, 12, 40. Sempre existe esses números de uma maneira proposital, né? Há uma intenção do Criador em revelar alguma coisa que está ali nas entrelinhas, vamos dizer assim, que nós chamamos de código oculto da Torá, né? Mas não tem nada de ocultismo, é uma questão apenas de entender e conhecer esses sentidos e significados, né? Então, muitos mestres da Torá, eles analisaram esses valores gemátricos, né? O que é gemátria? Gemátria é a atribuição de valores numéricos às letras e às palavras ou ao próprio versículo. Esses valores numéricos são atribuídos mediante o próprio alfabeto hebraico, né? Então, como eu já disse, o alfabeto hebraico, ele também é um número, ou seja, cada letra do alfabeto corresponde a um número. Não existe uma numeração à parte do alfabeto no hebraico, né? Por exemplo, em português você tem lá as letras e você tem os números à parte. Mas no hebraico, os números são as próprias letras, que cada letra tem seu valor numérico. Então, quando você atribui esses valores numéricos às próprias palavras, você vai descobrir que tem alguma coisa ali que está implícita, tem um certo sentido. Então, eu gostaria de trabalhar hoje pegando alguns destaques, assim, para a gente ter uma noção maior. Você vai ver que existe uma relação muito profunda entre dilúvio e o tabernáculo, sobretudo sobre a arca do dilúvio, sobre o altar de sacrifício de elevação. O que é o sacrifício de elevação? É o olar, né, que é traduzido, eu infelizmente considero muito infelizmente, como holocausto, né? É o altar de sacrifício de elevação, né? Porque a queima daquele animal produzia uma fumaça vertical que ascendia ao céu, por isso que era de elevação. O significado é a própria espiritualidade, né? A alma que se eleva diante de Adonai e chega até ele, tá? Representativa. Bom, vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês hoje na gemátria é essa questão entre dilúvio e tabernáculo e o que as duas têm em comum e uma revelação muito, muito, muito linda, por assim dizer, tá? Mas vamos lá, começar. O que é uma gestação? Uma gestação é um período, na gestação humana, é um período em que se desenvolve da célula até o bebê que está pronto para sair, né? Então são 9 meses, certo? 9 vezes 3, 9 vezes 30, né? 270 dias. A gestação, ela varia de 270 até 273 dias aí, num padrão, vamos dizer assim, tá? Então 270, 271, 272, 273 dias é o número de dias de uma gestação humana, né? Ou 40 semanas, olha só, 40 semanas. E 40 vezes 7, tá? Que dá em torno de 280 dias, certo? Então nós podemos dizer que uma gestante ela fica 9 meses no estado de gestação, ou podemos dizer que são 40 semanas que vai concluir então o processo da gestação, tá? Interessante
Olha que eu já falei na quantidade de dias aí. Interessante que a palavra gestação, em hebraico, né, que é Herayon. Se você fizer a gemátria dele, o que é a gemátria? Se você somar os valores de cada letra da palavra em hebraico, você vai chegar a 271 dias. Então, a própria palavra gestação em hebraico, que é Herayon, ela tem um valor gemátrio de 271. E esse 271 está dentro dos dias de uma gestação. Tá? Não é coincidência. Tá? Quando no hebraico essa palavra, a existência dessa palavra já está atribuída não só ao seu significado, como também tem ali embutido, codificado o seu valor numérico, certo? Vamos lá. Vamos agora falar sobre o tetragrama. O tetragrama é o nome divino, não, formado pelas 4 letras, né? Yud, o Re, o Vav e o Re, certo? E se eu fizer a gemátria, o valor gemátrico do tetragrama, letra por letra, eu vou somar, vai dar 26. Olha só que interessante. O nome, o tetragrama, o nome divino, ele aparece nas escrituras 70 vezes. Olha o número 7 aí, 70 vezes. Tá? Então, não poderia ter sido 69, 71, 72, 80, 57, não, ele aparece 70. Não é uma coincidência, existe uma certa codificação nesse sentido. Outra coisa que eu quero falar é sobre o tetragrama. Não existe uma pronúncia para o tetragrama, né? Deixa eu explicar melhor o que é isso que eu quero falar. Se você pegar o tetragrama e ler ele literalmente, né? Quando a Adonai se apresenta lá a Moshe, que Moshe pergunta qual o teu nome, e ele apresenta, ele diz assim, está traduzido na sua Bíblia em português, muitas vezes, eu sou o que sou, mas o certo seria, eu serei o que serei, certo? Eu serei o que serei, dando a ideia da eternidade, de fidelidade de Adonai em sua imutabilidade, de que ele vai ser sempre o que ele é, e a sua imutabilidade até em relação às alianças que ele trava, né, estabelece com o povo de Israel. Então ele se interpõe, né, como o fiel da aliança. Não é Israel que é o fiel, é Adonai que é o fiel, certo? Então eu queria que você olhasse, a gente vai colocar na tela para você entender melhor. O tetragrama, ele se apresenta no verbo ser e estar, né? Um verbo muito importante, até na língua portuguesa também, né? E nós vamos ter tempos verbais, eu sou, eu serei, eu fui, eu estou, eu estarei, né? Usando as letras do tetragrama. Então nós dizemos que ele é um verbo, uma expressão, uma palavra dinâmica, que tem mobilidade, ou seja, a raiz do hebraico ela se movimenta e tanto ela vai virar o tempo presente, o tempo passado, o tempo futuro, certo? Então isso é extremamente importante, porque se você olhar, por exemplo, eu pegar em português, eu sou, eu serei, eu fui, já mudou o contexto da gramática, né, das letras, concorda comigo? Quando você pega no hebraico, você vai ver que as letras do tetragrama elas permanecem dentro desse verbo, ainda que conjugado nos 3 tempos, no passado, no presente e no futuro. E isso é uma revelação da Torá. Isso mostra a imutabilidade de Adonai e mostra a transcendência dele na questão temporal, ou seja, ele transcende a ideia de tempo. O tempo não limita a Adonai, ou seja, Adonai está além do tempo. Não existe o tempo para ele, o tempo só existe para nós, né? A criação dele. Então nós temos lá, vou citar alguns casos aqui, né, na escritura para a gente ver. A gente tem esse nome, esse tetragrama, às vezes ele é traduzido na questão do tempo verbal, como Hayá, que é foi. Às vezes ele é traduzido como Rové, que ele é, e às vezes ele é traduzido como Irie, como será, certo? A tradução mesmo, né?
quando ele se apresenta a Moshe, que ele diz, eu serei o que serei, né? Ele diz, Irie, Asher, Irie, certo? Ou seja, o tetragrama está ali dentro. Quando Adonai se apresenta a Moshe, ele tá colocando uma transcendência temporal, não é um nome. Isso que eu quero que você entenda. O nome de Deus, ninguém sabe. A pronúncia do nome de Deus, ninguém sabe. Alguns sábios de Israel, nos tempos antigos, sabiam e só passavam esse nome, não? Por exemplo, o sumo sacerdote sabia o nome, a pronúncia do nome de Adonai. Ele passava apenas ao seu sucessor e muitas vezes apenas a alguns discípulos de ascendência ao sumo sacerdócio. São pessoas muito ligadas a esses homens de Deus, que tinham um conhecimento extremamente secreto, sigiloso do nome. Então nós não sabemos a pronúncia do nome de Deus. Esse negócio de dizer, é Yahvé, Jeová, Javé, não. Isso aí é apenas quando você pega as letras do tetragrama e tenta achar um som, uma fonética, mas não é o nome de Deus. É como se você dissesse ilustríssimo. Vamos dar um exemplo de uma abreviatura, né? Ilustríssimo em português é Ilmo, né? I-L-M-O, ponto, né? Isso. Então, se eu escrevesse Ilmo, ponto, e desse para uma pessoa ler, leia para mim, Ilmo. Desse para uma criança ler, Ilmo. Mas quem tivesse conhecimento ia dizer, não é Ilmo, é ilustríssimo. Essas 4 letras, esse pontinho, significa ilustríssimo. Tá? Então, a pessoa tem que ter um conhecimento do significado daquelas letras ali que transcende a simples leitura. Tá? Então, o nome de Adonai, ele é impronunciável, ele é inefável, e somente raríssimas pessoas sabiam o nome inefável. Tá? Mas por que eu estou falando isso? Vamos pegar uma aplicação aqui. Em Êxodo 3,14, Irie, Asher, Irie, né? Serei o que serei, está lá o nome de Deus. Aí você vai ver, é o verbo, né? Serei, verbo ser, serei o que serei, está lá na pronúncia. Gênesis 1,3, e disse Deus, seja luz, e foi luz. Tanto esse seja como esse foi, tem ali as partículas do tetragrama. Isso revela que Adonai é o Criador, que o nome eterno, o nome inefável, esse nome que nós não impronunciável, ele é o Criador. Ele está revelando, ele está se revelando dentro do próprio versículo, né? Repare que tanto no seja, e disse Deus seja luz, e tanto como no foi, e foi luz. No Gênesis 1,5, e foi tarde, e foi manhã, dia 1. Olha só, e foi tarde, e foi manhã. A própria criação do dia e noite revela também o Criador. O tetragrama está ali dentro dessa forma verbal. Deuteronômio 11,13. E será que se diligentemente obedeceres aos meus mandamentos, né? Aí Adonai falando ao povo de Israel sobre a questão de obediência aos mandamentos na própria Torá. Então ele diz assim, e será, né? E, espaço, será que, esse será, é um tempo verbal, tá, o tetragrama está ali embutido, certo? A própria relação com a Torá. Então, o nome de Deus está embutido, está dentro da Torá de diversas maneiras, não só na sua forma de tetragrama. O tetragrama está embutido dentro da Torá. Isso é muito interessante. Às vezes não na forma de um tetragrama, mas as suas partículas ali, né? É como se eu deixasse a minha assinatura, minha rubrica, espalhado por todas as cartas que eu escrevo. Às vezes dentro de uma linha, às vezes eu faço outra linha, deixo lá minha rubrica. Então eu estou me revelando como o autor daquela carta. Eis que a mão de Adonai estará sobre o teu gado e sobre o teu campo. Está lá, é Êxodo 9,3. Estará sobre o teu gado, o tetragrama está ali dissolvido, ali, está revelado ali. O nome de Adonai está também nesse versículo, mostrando a sua ação sobre os pertences do povo, né? O tetragrama revela a sua onipresença, né? Porque ele transcende o tempo, né? Ele está em todos os tempos, e também ele transcende o próprio tempo em si, né? O que eu quero dizer com isso? O tempo não existe para Adonai.
Para nossa mente, às vezes é muito complexo pensar isso, mas o tempo não existe para ele. A sensação de tempo só existe para nós. Por isso, quando Adonai fala através de seus profetas, ele diz, olha, o meu servo Ciro, ele fala com 200 anos de antecedência. Ciro não tinha nem nascido ainda. Quando ele se revela para Isaías, e ele fala de tempos futuros, apontando para o Messias, passam, dentro da nossa concepção messiânica, passam mais de 700 anos. Só que na mente de Adonai não existe tempo. Então ele está vendo claramente como se estivesse vendo agora. O agora. Até o agora é tempo, né? Então é tudo não há a questão temporal. Então quando o profeta, ele às vezes fala de coisas em 3 tempos. Ele fala coisas para o momento dele, para daqui a alguns anos, e daqui a, às vezes, muitos anos. Porque na mente do profeta está se passando como se fosse um filme atemporal. A emanação divina está se comunicando com o cérebro do profeta, e ele está tendo visões de coisas que nem ele às vezes tem um entendimento racional daquele momento ali. Ele profere as palavras do Altíssimo, e esse tempo transcende, né? Esse valor 26, que eu falei, a gemátria do nome de Adonai, se eu fizer a soma das vezes, vai dar 26, né? Eu falei, tem 70 vezes o nome dele na escritura. Agora, olha só, esse valor gemátria também está codificado nas palavras. Quer ver uma coisa? Vamos pegar céus, Shamaim, em hebraico. Se eu fizer a gemátria, vai dar 390. Agora, o que é 390? É 26 vezes 15, ou seja, 15 vezes o número 26. E vai dar 390. Então, dentro da própria palavra Shamaim, céus, está revelado o nome de Deus, o tetragrama. Se eu pegar Shabá, tão importante para nós que tememos a Deus, né? A gemátria dele dá 702. Vou colocar na tela para você ver, né? Dá 702. O que é 702? São 27 vezes 26. Ou seja, se eu multiplicar o tetragrama, que é 26, por 27, eu vou obter o número do Shabá. A mesma? Gente, não há um valor a mais, um valor a menos, está dentro da precisão ali. Por quê? O Shabá revela Adonai. Por isso que o Shabá é extremamente importante, não é domingo, é o Shabá. Certo? Se eu pegar mais um exemplo, o número de semanas, né? São 52 semanas por ano. A semana, 7 dias, né? Então, 52 semanas. 52 é o dobro de 26. 2 vezes 26. Então, dentro da questão da semana, por isso que a semana tem 7 dias, porque revela o número 7. É extremamente importante. Notaram que a semana na Terra não é de 8 dias, não é de 9, não é de 4, não é de 20, não é de 30, é de 7 dias, porque o número 7 está relacionado à codificação da Torá, né? Vamos ver os números de Noé que eu falei que nós íamos ver, né? Eu vou ler alguns textos aqui, eu vou ler algumas passagens, a gente vai associar. Porque depois de 7 dias, farei chover 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer toda a existência que fiz sobre a face da terra. Olha que interessante. 7 dias, 40 dias e 40 noites. Repararam que os números são sempre os mesmos números dentro da Torá? 7, 40, 40. E ele poderia dizer assim, são 7 dias mais 40 dias de chuva. Não, ele frisa muito isso no texto, né? Porque depois de 7 dias, vou fazer chover 40 dias e 40 noites inteiras, né? 40 dias inteiros e 40 noites inteiras. 40 vezes 12, né? 12 horas do dia, 12 horas da noite, certo? Reparem, esses 7 dias são o preparo para que os animais se acheguem à arca, adentrem a arca, toda essa preparação, vamos dizer assim, esteja completada. Quando completou esses 7 dias, aí que começa então a chover 40 dias e 40 noites, certo? São 7 dias. Olha onde que eu vou traçar um paralelo. Dentro da questão biológica, anatômica, fisiológica, nós temos 7 dias de fertilidade. Depois nós temos 40 semanas de gestação, certo? Então olha só, dentro de 7 dias, após 7 dias, vou fazer 40 dias de chuva, 40
noites de chuva. Há um processo que nos leva a pensar na gestação. Ou seja, aquele período da arca nos conduz a uma ideia de uma gestação. O que é uma gestação? De uma geração de vida. Então, se Adonai está destruindo a existência do ser humano e até dos animais na Terra, e vai precisar de uma nova população de humanos e uma nova população de animais, então é como se tivesse uma nova criação, uma nova gestação. Tá vendo? Ele está recriando, ele está fazendo um heraion, ele está fazendo uma nova gestação da vida. E a arca, ela vai funcionar como se fosse um grande útero, certo? Que ela vai ter essa questão de trazer uma nova vida para a face da terra. Olha lá, iniciou o dilúvio. No 60, né, no ano 600, né, vou dizer assim, da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias do mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus foram abertas. Grava aí, 17 dias do segundo mês, né? Então vamos colocar assim, 17/2, né? 17 do segundo mês, ou seja, fixe esse número aí, 172. Se você ler ele de trás para frente, é 271. 271 é o número da gestação. Olha que interessante. Vamos lá. E as águas foram recuando, minguando até o 10º mês. No 10º do primeiro mês, apareceram os meses. E as águas foram recuando e minguando até o 10º mês. No primeiro do mês, apareceram os cumes dos montes. Bom, anota aí. Primeiro do 10. 1 do 10. Tá? Então você tem lá o 17 do 2. Aqui você tem o 1 do 10. A gente vai ter a extensão do dilúvio. Tá? Total, então, se eu pegar e computar a diferença de 17 de 2 até 1 do 10, eu vou ter 223 dias. Com mais 7 da preparação que eu falei, são 230. Tem 240. Tá vendo? Então, e foi do fim de 40 dias, e abriu Noé a janela da arca que fez, e enviou o corvo, que saiu indo e voltando, até secarem-se as águas de sobre a terra. Gênesis 8:7. O que nós temos aqui? 230 mais os 40 desse período aí que a gente leu agora, né? Olha só, depois ao fim de 40 dias abriu Noé a janela e ele enviou. Então 230 mais os 40 de espera para abrir essa janela, 230 mais 40, 270, o número da gestação. Voltamos ao número da gestação. Então as chuvas pararam em 27 dias do terceiro mês, 27 do 03. A palavra curvo em hebraico, tá? Oref, se eu fizer a gemátria de Oref, dá 272. Olha só, bate de novo. Aquele período da gestação, 270 a 273. Nós estamos dentro do período de gestação. O curvo foi usado para trazer uma mensagem codificada. Vamos lá. Noé saiu da arca no dia 27 do 2. 27 do 2. Se eu tirar essa barra, né, 27/2, se eu tirar essa barra, eu tenho 272. De novo, caímos no número da gestação. Se eu pegar o texto que fala sobre essa parte do dilúvio, que vai de Gênesis 7, né, versículos de 1 a 5, e eu contar o número de letras, tem 271 letras em hebraico. 271 letras. De novo, nós estamos dentro do período da gestação. Tá? Do período, no início do dilúvio até o final, nós vamos ter também agora olha só que interessante. Vou chegar na arca. A arca que Noé construiu, ela tinha as medidas 300 por 50 por 30, né? Questão de cúbitos, né? 300 por 50 por 30. Se eu tirar o zero, que chama numeração pequena, na gemátria, vai ficar 3 e 5, né? Se eu pegar 3 e 5,
não vou repetir o outro 5, tá? A numeração pequena pega os números que não se repetem ali. Então peguei o 3 e o 5, tá? O 3 do 300 e o 5 de 50. 3 e 5. Guarda esse número aí. 3 e 5. Se eu pegar agora o altar de sacrifício, de elevação, e fizer as medidas, ele tinha 5 por 3. O próprio altar tinha as medidas de 5 por 3 cúbitos. Repare que esses 5 e 3 são os mesmos, o 5 e o 3 da gemátria da Arca de Noé. O que era a arca e o que era o altar? De uma certa maneira, nós tínhamos uma gestação ocorrendo na arca, né, uma recriação, e teríamos uma oferta de elevação de uma nova criação. A oferta de elevação no altar, né, o animal que era queimado ali, tá, ele produzia então a elevação da fumaça. O altar tinha 5 por 3 e a arca de Noé, na numeração pequena, tem 5 e 3 também. Aparece os números 5 e 3, os mesmos valores. Por que Adonai não estabeleceu, por exemplo, eu quero que vocês façam uma arca com 4,5 por 8, por 2,8, não, é 5 e 3. Repare que os números são muito coincidentes, tá? Agora olha só que interessante. A arca, se nós considerarmos, a arca atracou no dia 1º do primeiro mês do segundo ano. A arca, ela começou, o seu começo foi no dia 1º do primeiro mês do segundo ano. Se eu olhar o dia em que Noé então deixa a arca, é o dia 1º do primeiro mês do segundo ano. 1 do 2, certo? Quando é que o tabernáculo foi erguido e o altar foi usado então pela primeira vez? Se você olhar lá no texto de Êxodo, é no dia 1º do primeiro mês do segundo ano do deserto, da caminhada lá do deserto. Olha que interessante. Os mesmos dias equivalentes. Por quê? Porque a partir do momento que Noé desce da arca e estabelece esse dia do segundo ano, nós temos ali então uma recriação e temos a primeira oferta que Noé faz ali, uma oferta de elevação. Quando o altar é erguido, no dia 1º do primeiro mês do segundo ano, nós temos a primeira oferta de elevação agora do povo de Israel. Antes nós tínhamos Noé e agora o povo de Israel fazendo a mesma oferta nas mesmas datas, claro, observada as diferenças de dezenas e dezenas de anos, né? Mas comparando, né? 1º do primeiro do segundo ano, 1º do primeiro do segundo ano. As mesmas datas. Isso é gemátria, isso é codificação oculta, né? Em Gênesis 9:6, nós temos o texto ali: a imagem de Deus criou o homem, fez o homem, né? Olha só, olha que interessante. No Gênesis 8, versículo 14: e aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. 27 do segundo mês. 27/2. Se eu tirar a barra, 272. É o número gemátrico, né? A revelação gemátrica da codificação oculta de gestação. É a hora do nascimento, né? A hora então que vai acontecer o nascimento da nova humanidade e da nova vida animal, né? Então, olha que interessante essa revelação. Agora, vejam, no capítulo 9, no versículo Gênesis 9, no Gênesis capítulo 9, versículo 6, quando ele fala: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Ele repete o que estava escrito lá em Gênesis, no capítulo 1, da criação do homem à sua imagem. Isso mostra que existe uma intencionalidade nas coisas que estão acontecendo. Se Gênesis 1 revela a criação do homem, em 1:26, agora tem aqui em Gênesis 9:6, no dia 27
do 2, ou seja, 272, né, tirando a barra, eu tenho novamente a citação de que o homem foi criado à imagem de Deus. É o mesmo texto de 1:26, revelando aqui uma nova criação. Notou que os números são sempre relacionáveis, os textos estão se relacionando um com o outro, e a própria questão da gestação, a própria questão da arca, do altar, da descida dele na terra, quando ele parou a arca lá, e também a questão do altar, o erguimento, né? Quando foi erguido o tabernáculo, os números se batem, se relacionam um com o outro. Então isso mostra que existe um autor, alguém está escrevendo, não é o homem que eu estou me referindo, obviamente, alguém está se revelando, alguém está revelando a sua identidade de uma maneira muito codificada até, inclusive. Nessa repetição de números, repetição de valores. Por isso que eu vivo batendo assistência. 7, 40, 12, são números que se batem continuamente. Existe uma intencionalidade, não foi por acaso, e imagina que ninguém ia ficar contando letrinhas para poder somar e, vou botar essa palavra aqui agora. Agora eu vou contar essa letra, vou botar essa aqui agora. Né? Ela é um texto, né, que está sendo narrado ali, mas é tão perfeito o texto que ali está codificado exatamente as informações que nós precisamos. Então, onde que eu quero chegar com o nosso estudo de hoje? É nessa questão da intencionalidade. Quando a gente fala de codificação oculta da Torá, não se trata de um ocultismo ou uma coisa assim dele. Não, misticismo, não é isso. É simplesmente para mostrar que o autor, o criador, o nosso bendito Adonai, ele está se revelando através de números ali. Ele está mostrando a sua autoridade criativa, o seu poder de criação, a sua maneira de se revelar ao ser humano através da persistência desses números, que não é coincidência, né? Eu digo que é persistência desses números. Então é muito interessante. Isso é Gematria. É só para que você possa ter um entendimento melhor sobre as relações. E aí, por fim, né, essa questão que eu mostrei da arca e do altar, que acaba então mostrando que existe uma intencionalidade até nas datas que se repetem nos dois respectivos tempos, como o que se revela ali. O momento do altar de Noé e o momento do altar do tabernáculo, né? Que é o recomeço da adoração verdadeira a Adonai. Então, nada está por acaso nas Escrituras Sagradas. É isso que eu gostaria que você entendesse, compreendesse e se aprofundasse. Até mais!